Lucas capítulo 22. Eu vou ler na NVT, tá? No versículo 36 diz assim: Então ele disse, agora, porém, declare comigo, agora, porém, peguem dinheiro, uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, repita comigo, espada, vendam a sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam, Senhor, temos aqui 2 espadas. E ele disse, é suficiente. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Pai, nesta manhã, Deus, nós queremos entregar, Deus, este momento da palavra, para que o Senhor, Deus, possa ministrar, possa falar, possa, Deus, derramar, Pai, da Tua bênção, da Tua graça, aquilo que o Senhor quer ministrar e fazer nesta manhã. Pai, nós estamos, Deus, sedentos por ouvir a Tua voz e por receber a Tua palavra nesta manhã. Pai, que não seja nada de mim, nada de homem, mas que seja tudo do Senhor, Pai, pois o Senhor é o pastor dessa igreja. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema da minha palavra hoje é próximo nível. Repita comigo, próximo nível. Eu escrevi aqui, next level, né? Vamos para o próximo nível, amém? Tem muito church aqui, né? Muita coisa em inglês, mas o tema de hoje é próximo nível. Hoje é o nosso último culto do ano com 2 cultos. E queridos, durante 2025, durante mais de 50 semanas, nós estivemos aqui em 2 cultos, alcançando vidas nessa cidade, celebrando ao Senhor. Quantos celebram por isso, amém? E o Senhor, Ele falou muito ao nosso coração que chegou o tempo de nós entrarmos num próximo nível. Queridos, quem aqui já jogou videogame? Deixa eu ver. E jogar videogame é algo que as mulheres muitas vezes não gostam muito que o marido jogue. Deus, ele foi tão bom comigo que quando eu casei, a Day falou, você não vai comprar videogame. E eu, como um bom marido, eu falei, tá bom. Mas como um bom irmão, a minha esposa foi e deu um Play 5 pro meu filho. E ela falou, agora você vai ter que ensinar o Theo a jogar. Então, aí 2, 3 vezes por semana eu jogo 15, 20 minutos, é o máximo. Por quê? Porque o Theo Branco, ele não gosta de perder. Tem mais alguém que não gosta de perder aqui? E eu falei pro Theo esses dias, eu estava em casa, não me recordo agora que dia que foi, da semana passada. E como eu sempre trago aqui, os nossos filhos falam muito com a gente. E eu estava jogando com ele futebol, né? A gente estava jogando, não sei se era FIFA ou o que era. E ele vai primeiro, entra correndo, pega o melhor time, né? Ele pega lá o Barcelona. E ele fala, pai, peguei primeiro que você, agora você vai ter que jogar com outro time. E aí eu vou jogar com outro time, e queridos, como eu estou num outro nível, repita comigo, outro nível, mesmo que eu pegue times inferiores, eu acabo ganhando deles, sim ou não? Porque ele está aprendendo. Só que aí ele, pai, joga comigo, pelo amor de Deus, pai, você vai viajar, semana eu fiquei fora, pai, vai. E eu falei, cara, eu vou, mas sempre acaba em choro. E aí eu comecei a jogar, e eu peguei, e eu deixando ele, e ele não ia. Ele começou, pai, porque eu tô bom hoje. E eu falei, esse piá tá me tirando. Aí eu fui e fiz o primeiro gol. E a Valentina vem correndo, né, de vestido. Nossa, pai, parabéns, me abraçou. E ele, bravo. Eu falei, Theo, só para você aprender, eu vou fazer mais um. E foi 2, 3, 4, 5 gols. Chegou uma hora, ele jogou o controle e ele falou, eu não quero mais jogar, pai. Chega. E eu falei, filho, você precisa aprender a perder. Ele olhou para mim, não, eu preciso aprender a ganhar, porque perder eu perco todo dia. E eu falei, filho, o que o pai quer dizer é que conforme você vai enfrentando os desafios, você vai chegando numa nova fase. Né? Eu, hoje, se eu for jogar com ele, os jogos que ele passa fase, luta, tiro, eu já vou perder. Por quê? Porque ele assiste vídeo no YouTube, ele se prepara, ele sabe onde está a missão, 5 anos de idade. Mas, naquilo que eu já passei, eu vou ser melhor.
Em Números 14:8 vai dizer: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Queridos, nesse tempo, Moisés ele envia 12 espias para explorar a terra de Canaã, aquela terra que estava sendo prometida para que eles pudessem viver abundância, para que eles pudessem viver o melhor dessa terra, para que eles pudessem entrar em uma estação nova, que eles iriam viver coisas sobrenaturais. Eram 12 espias, mas apenas 2, Josué e Caleb, entenderam aquilo que Deus queria fazer. Apenas 2 foram aprovados para entrar numa nova estação da tua vida. Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela: eu profetizo que você vai ser aprovado para entrar na nova estação da tua vida. Eu profetizo sobre você. Josué e Caleb, eles foram os únicos 2 que entenderam o propósito daquilo que Deus queria fazer naquele lugar. Queridos, pense, aquele povo passou 40 anos sofrendo, eles estavam prestes a entrar na terra prometida e eles continuavam vinculados ao passado, à dor, à tristeza, às situações que eles sofreram. E eu fico imaginando hoje, imagine aqueles homens que viveram todo o processo, eles saíram daquele local, eles caminharam, eles tinham um sonho, eles sabiam da visão que Moisés tinha e eles não experimentaram a terra prometida. E agora, quando eu olho para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer que nós, como Odres Novos Church, venhamos entrar numa terra que mana leite e mel. Posso ouvir um amém aqui? Queridos, Deus Ele quer nos levar para um nível maior, para algo grande, para algo poderoso, para algo que vai muito além do que os nossos olhos podem imaginar. Sabe aquele lugar que parecia impossível para você? Sabe aquele lugar que você não conseguiria imaginar que você viveria? Sabe quando você olha e fala assim: Deus, esse lugar não é para mim? Você já entrou em algum lugar que você falou: meu Deus, eu nunca imaginei que eu entraria aqui? Alguém já entrou em algum lugar assim? Eu compartilhei com os irmãos, em abril desse ano, eu ganhei a premiação de melhor gerente do Brasil. E aí eu fui reconhecido em Madrid. E quando eu cheguei lá em Madrid, eu fui e fiquei em um dos maiores, né? Porque foram 500 pessoas do Brasil, dos maiores hotéis de Madrid, querido, que a diária eu teria que trabalhar alguns meses para pagar tudo que eu consumi naquele lugar. E eu falei para minha esposa: amor, eu nunca imaginei estar aqui, ainda mais de graça. E aí, o Senhor fala comigo e com você: aquilo que eu tenho para você, por mais que você não se sinta merecedor, eu quero te preparar para que você possa entrar e desfrutar e comer o melhor dessa terra. Eram 12 líderes, 12 povos que estavam sendo representados através de cada espião ali. Mas, queridos, eram tribos, eram pessoas, mas eles precisavam ser liderados por pessoas com visão. Eu quero liberar sobre a tua vida que você vai entender aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer te levar. Pastor, eu não sou pregador, eu sou cantor, eu sou dançarino, eu sou o melhor cara que faz o café. Quantos querem que tenha café daquele que faz a prensa aqui o ano que vem? Mas tem que ter gente que saiba fazer. E tem gente que vai ter que ter gente que saiba tomar, porque o café é diferente. Querido, mas Deus, Ele está fazendo coisas novas neste lugar. Né? O nosso amigo lá, o pastor do cinema, o pastor Cal, ele faz o café na prensa lá no cinema. E aí eu vi aquilo, conversando com ele, é muito massa. Só que eu fico imaginando, você já tentou tomar um café de prensa? Você que gosta daquele café melado? Não tem açúcar. Querido, Deus está falando para você entrar numa nova estação. Você vai ter que abrir mão de práticas passadas. Você vai ter que abrir mão de coisas que são gostosas, mas que não cabem mais. Nessa manhã de domingo, nós estamos chegando na reta final de 2025. Quantos têm motivos para agradecer ao Senhor aqui? Deixa eu ver. Quantos projetos e sonhos o Senhor nos presenteou e nos entregou, mas o medo de romper muitas vezes nos impediu de alcançar. 2025 foi o ano do romper. Queridos, e romper não é fácil, mas eu creio que o Senhor, Ele fez grandes coisas. Se você tem algo para agradecer, levanta a tua mão direita aí e agradece ao Senhor. Fala: Senhor, obrigado, né? Obrigado pelo nosso prédio, obrigado pela nossa igreja, obrigado pela nossa família, obrigado pelo carro que eu conquistei, obrigado. Você tem motivos para agradecer? Fala aí para Ele: obrigado porque o Senhor me sustentou, a minha família se rendeu ao Senhor neste ano. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque muitos
não conseguiram chegar até aqui, mas nós conseguimos. Queridos, 2025 foi um ano... Calma aí. 2025 foi um ano para vitoriosos. Porque foi tanto soco, tanto grito. Sabe quando acabava o mês, a gente estava arranhado. E Deus falava assim: vocês vão vencer. O Senhor, enquanto eu orava hoje pela manhã, Ele me lembrou da conferência de agosto. Quem estava aqui no Céu na Terra aqui? Queridos, que correria, que luta. E aí, choveu, né, Jesse? Não teve uma coisa, não teve outra, não teve como fazer. Aí a gente falou: como que a gente vai pagar tudo isso, Senhor? Agora está tudo reservado. E querido, Deus vai surpreendendo. E quando nós vimos, o céu desceu nesse lugar. Quem estava aqui, amém? Quantos motivos o Senhor nos deu para agradecer. E o Senhor me fez lembrar, Luigi, da nossa primeira palavra. Nosso primeiro culto, nós pregamos sobre Romanos 8. Lá na casa do Luigi da Lele, ter uma vida pelo Espírito. Quem que estava lá no primeiro culto? Deixa eu ver aí. Queridos, nós falávamos que para viver aquilo que Deus tinha para nós, aquilo que Ele sonhou para nós, para essa cidade, nós precisaríamos viver uma vida pelo Espírito. Sabe, ser de verdade, ser uma igreja que é de verdade, uma igreja que tem suas falhas, mas também vive aquilo que prega. Sabe, nos tornarmos relevantes para a nossa cidade, vivermos o ID do Senhor, abrir mão do nosso eu e das nossas vontades para alcançar aquilo que Deus queria para nós, aquilo que era eterno, aquilo que o Senhor faria. Quando nós vivemos pelo Espírito, nós precisamos entender que primeiro precisaremos crer para ver. Quantos momentos de 2025 nós tivemos que pôr o pé na água para que pudéssemos romper? Quantas vezes em 2025 nós tivemos que ter coragem para experimentar o sobrenatural? Eu brinco que quem conhece a minha esposa há mais tempo sabe que ela sempre foi mais comedida, mais quieta, mais calma. Mas, queridos, na nova estação que Deus trouxe para a nossa vida, a minha esposa é aquela que fala assim: vai, irmão, levanta, ora, marcha, acredita. 6 da manhã, esses dias atrás, uma pessoa falou pra gente: como que os vizinhos não reclamam? Porque, querido, é som ligado, louvor. Quando Deus vai fazer, ninguém pode parar. E eu falo: irmã, o que você tem? Ela: não, o diabo está se levantando, mas a gente vai derrotar. Eu falo: meu Deus, segura essa mulher, Senhor. Porque eu era acostumado a ser o mais rápido, mas Deus pegou e deu uma energia, deu algo poderoso, como as meninas falam, 2.0 turbo. Mas por quê? Porque ela renovou a mentalidade, ela entendeu que quando nós deixamos a carne entrar, nós estamos destinados à morte, mas quando nós deixamos o Espírito entrar, nós estamos destinados ao Espírito, à vida eterna. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8 vai dizer: mas Deus nos levou a entender que não estamos aqui apenas para ser servos. Quantas vezes durante a school, cadê os formandos da school aí, amém? Nós falamos: querido, você não está aqui só para trabalhar, você está aqui porque você é filho, você é escolhido, você é separado. Aquilo que você vai fazer é consequência, pois vocês receberam um Espírito que muitas vezes, querido, vem com você tentando te escravizar, mas quando o Espírito Santo entra, ele tira todo o espírito maligno, e ele começa a liberar transformação, renovação, cura, milagres. Sabe, você entende que o Espírito, ele te torna filho por adoção, por meio daquele que você pode falar: Senhor, Abba, Pai. Ele é o nosso Senhor porque Ele manda em nós, Ele cuida da nossa vida, da nossa história, mas nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. 2024, o Senhor, Ele nos chamou para recomeçar. E nós estamos terminando o ano, querido, e os próximos cultos, eles serão especiais. Então, eu estou trazendo essa palavra como a última do ano. 2024 foi quando nós, a minha esposa e eu, nós recebemos a palavra de Deus. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couros nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois o vinho velho é melhor. 2024 foi um ano intenso e o Senhor me fez recordar de algumas coisas, porque, querido, para que a odres voltasse, ela nascesse, ela precisou de odres flexíveis. A pastora Viviane, enquanto nós estávamos no retiro de pastores em janeiro, ela falava: se vocês não aprenderem a ser flexíveis,
vocês vão quebrar. Vocês precisarão entender que existe tempo que vocês são flechas, mas hoje chegou o tempo de ser arco. E querido, quando ela falou isso para mim, para minha esposa, eu falei, meu Deus, eu entendi do Senhor que chegou o tempo de nós podermos entender que, querido, ser um odre flexível é ser um odre que é mergulhado diariamente no óleo do Espírito. E algumas vezes eu já preguei aqui como que trabalha com odre. Querido, você mergulha o odre na água e você deixa ele banhado lá. Você coloca ele em cima de uma pedra, pega uma madeira, ó, aí, pá! É punk o processo. Mas Romanos 8,18 vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, nós passamos um processo de apanhar. Não importa, querido, o que você teve que passar, mas o Senhor está dizendo nessa manhã, é como termina que importa. É como você vai chegar no resultado que importa. Você está aqui nessa manhã porque você conseguiu romper barreiras, limites. Você atravessou por lugares sombrios, difíceis, que muitas vezes te deixou até com medo, inseguro. Mas o Senhor falou, olha, porque você está continuando, porque você está perseverando, eu farei grandes coisas na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas pastor, tiveram momentos que eu tive que vir arrastado, querido. Hoje a Gil está aqui, seja muito bem-vinda, Gil. Eu sempre falo da tua mãe aqui, que a tua mãe fala para mim, você vai nem que for arrastado. E querido, se você veio arrastado, mas veio, você chegou. Você chegou. Juntos em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nessa manhã, Deus, Ele quer que você e eu, nós possamos renovar a nossa mente, entender aquilo que Ele tem preparado para nós, porque querido, é algo grande. Posso ouvir um amém? É algo maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Efésios 3:20 vai declarar aquele que é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Mas muitas vezes você está tão preso no velho nível, no processo que você está passando, que você não consegue sonhar com coisas maiores, com coisas melhores. 2026, a Leca vai tirar a carteira, amém? Está registrado, Leca, lá no YouTube. Não precisa nem mais fazer aula. Agora que eu estou preocupado, é melhor não tirar a carteira, né? Mas, queridos, você viver o próximo nível muitas vezes parece impossível. Desde que eu cuido da Leca, eu falo, Leca, você tem que tirar essa carteira. E ela falou, pastor, ano que vem eu vou tirar a carteira. Eu falei, você vai nem que for arrastada. Por quê? Porque, querido, o próximo nível, ele vai te levar para lugares bons. A Mica veio hoje dirigindo, glória a Deus, fale, obrigado, Jesus. Todo livramento, não aconteceu nada, obrigado. Mas, querido, o Senhor, Ele quer te trazer liberdade. Foi bom ou não foi, Mica? Você não depender de ninguém te trazer, de Uber. Você falar, olha, eu vou ligar esse carro e vou. O Senhor, Ele quer te levar para o próximo nível, que é muito melhor. Mas você fica pegado no medo, nas situações, nas circunstâncias. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Senhor, Ele vai liberar o medo para que você possa entrar na nova estação que eu tenho para você. Pastor, mas como aquele povo, eles estavam 40 anos, eu estou a vida inteira sofrendo, querido, mas Deus tem um novo nível, uma nova estação, um novo tempo sobre a tua casa. Chegou o momento de nós entrarmos na terra prometida. Chega de você ser o cara do quase. Você conhece alguém que sempre é, quase chegamos, quase ganhamos, quase conseguimos. O Senhor está falando, aquele povo, eles estavam à porta e eles deixaram a melhor fase da vida deles passar pelos dedos. Mas como acontece nos dias de hoje, você está com o teu coração sedento por viver um novo tempo, mas você não consegue abrir mão dos hábitos velhos, da velha vida. Querido, o Senhor está falando, olha, o povo, ele saiu do Egito, mas o Egito não saía deles. Olha por vontade e fala, ainda bem que não é o teu caso. Você é tão bonito, cheiroso, você... Porque, querido, você está no lugar, você está murmurando, você está reclamando. Eu falei domingo passado, se está ruim a tua empresa, pede a conta, porque a empresa vai ficar melhor sem você.
sabe, só reclama, só murmura, só fala, querido, tira, arranca o Egito da tua vida e fala: Senhor, eu não quero mais ser comum, eu não quero mais ser como todos são. Todos reclamam, mas eu não vou reclamar. Todos murmuram, mas eu não vou murmurar. As pessoas dão um olé, eu não darei o olé. O povo não deixava de uma vez por todas aquilo que não servia mais para eles. Deus está nos chamando nessa manhã para deixarmos tudo que nos impede de mudar de nível. O que tem te impedido de mudar de nível? O que tem te feito permanecer no velho? O que tem feito você continuar da mesma forma? Eu olhei para minha esposa ontem, a gente está numa dieta, né? Minha esposa está bonitona, magra. Eu estou no caminho, foram só 4 quilos ainda, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu vi as uvas lavadas ontem, na hora que nós estávamos jantando, e eu falei para ela: bombom aberto de uva amanhã? Ela falou: não, só uva aberta mesmo, você pega a uva e come a uvinha. E eu falei: amor, mas... Ela: amor, sem doce. Por quê? Nós queremos viver uma vida de estar magro, bonito, saudável, mas nós não queremos abrir mão do que é passado. Pastor, mas pode, de vez em quando pode, mas você já ultrapassou a tua cota hoje, maridão, então amanhã é sem doce. Mas você precisa entender que você vai ter que enterrar o teu passado. Nós estamos estudando e as pessoas que estão nos mentorando, elas falam muito sobre o quê? Deus vai te levar para uma estação que você poderá comer picanha, salmão, tudo que você quiser todo dia. Posso ouvir um amém? Mas para você chegar e viver tudo isso, você vai ter que continuar comendo diariamente ovo frito de manhã, ovo cozido no almoço. Por quê? Porque aquilo que Ele vai te colocar para viver, que é excelente, não é para ser a tua rotina, é para você viver e experimentar. É para você entender que hábitos antigos precisam morrer. Sabe, talvez alguém mais além do que eu já foi muito pobre. E aí você está comendo e você está olhando: meu Deus, vai acabar. Meu Deus, eu acho que eu vou pegar um pouco de cada. E quando você termina o buffet, ele nem cabe tudo que você colocou no prato. Não precisa olhar com essa cara, tem alguns aqui que fazem isso. Mas por quê? Porque a gente vem de uma infância que tinha que comer pouco, tinha que... Aí agora, os meus filhos, eu queria dar tanto, que agora tem que falar assim: viu, filha, dá uma segurada. Ela fala: olha, pai, que isso, filho? Filha, é melhor você não engordar, porque depois que engordar tem que emagrecer. Porque nós deixamos aquilo enraizado. Você não é mais escravo, você não tem mais que viver o passado. Sabe, as tentações antigas, elas não terão mais poderes sobre a tua vida. Homens que já tinham visto tantos milagres lá no deserto, e eles ainda assim continuaram deixando que a incredulidade ela dominasse o seu coração. Romanos 8,19 vai dizer que a natureza criada aguarda com expectativa, grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Queridos, e hoje o Senhor, Ele espera que você saia deste lugar com o teu coração sedento e queimando para viver tudo que Ele tem para você ainda nesses próximos 17 dias e em 2026. Naquele momento, queridos, o Senhor, Ele queria fazer algo, e Jesus, lá em Mateus 10, Ele vai começar a fazer uma dinâmica com os discípulos. Sabe, como foi Moisés? Moisés, ele enviou os espias e apenas 2 acreditaram. Apenas 2 falaram: olha, é possível alcançar essa terra prometida. Só Josué e Caleb que decidiram avançar e acreditar. Mas pastor, não tinha condição favorável. Pastor, não tinha como romper. Queridos, quando Deus está te convocando, é Ele que vai te dar a espada certa, é Ele que vai te colocar no lugar certo, é Ele que vai falar assim: eu vou à sua frente. É tempo de entrega. Mas entrega vem com fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É uma palavra tão forte que nós já ouvimos tantas vezes. Quem já ouviu essa palavra aí? Mas e por que não praticamos? Por que não vamos viver? Por que nós não vamos fazer aquilo, queridos? Hebreus, ele vai falar lá no capítulo 11, versículo 1, que nós precisamos acreditar antes de ver. Mas entenda, pela fé, Abraão saiu da sua terra e da sua parentela. Ele foi para a terra que o Senhor iria mostrar.
Existirão atitudes para você mudar de nível que você ainda não vai saber, mas o Senhor vai te mostrar para que você possa entrar no novo tempo. Pastor, eu tenho que ir sem saber. Você tem que ir sem saber, porque quando você colocar o pé na água, o mar vai se abrir. Pela fé, Sara, mesmo estéril, se tornou mãe de filhos. Pela fé, Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaac. Pela fé, José viveu todos os planos que Deus tinha colocado na sua vida, até se tornar governador do Egito. Queridos, pela fé, Moisés abriu mão de tudo aquilo que ele tinha de vida tranquila, para decidir tirar um povo do Egito e viver o que ele viveu. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, nós vimos os pães serem multiplicados para toda uma multidão comer. Quem já ouviu essa passagem? Pela fé, aquela mulher que já estava há 12 anos com fluxo de sangue, ela foi curada. Querido, quando nós entendemos que pela fé nós podemos viver todas as coisas, nós entraremos na próxima fase. E eu te pergunto, como que está a tua visão para a próxima fase aí? Você tem sonhado? Você tem buscado viver coisas ainda maiores? Você tem decidido falar, Senhor, esse ano eu participei de um GC, mas o ano que vem eu quero liderar, eu quero abrir minha casa, ano que vem eu quero servir ainda mais na igreja, ano que vem eu quero fazer coisas ainda maiores. Existem pessoas que estão acomodadas. Mas, queridos, entenda, quando nós abrimos mão do propósito, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o barco balança. Pastor, mas Deus vai deixar o barco balançar? Ele vai deixar, porque Ele prefere que o barco balance e você não se perca. Porque o barco continua igual e Ele perca você. Hoje eu estou aqui para declarar que a terra que Deus nos chamou para conquistar, ela é excelente. Ela é excelente, querido. Nessa manhã nós estamos na reta final de um ciclo, mas eu creio que 2026 será um ano que nós viveremos o sobrenatural. Mas para isso, nós precisaremos que o Senhor, Ele se agrade de nós. Querido, o Senhor se agradar de nós é um tempo que exige dedicação. Quem participou da semana de oração aí? Foram 5 dias que nós tivemos às 5 da manhã juntos. Dedicação, entrega, viver intensamente os sonhos, os propósitos de Deus. Pastor, nós precisamos estar alinhados, sim. O que tem te impedido de avançar para a próxima fase? O que ainda não rompeu na tua vida? O que você ainda não conseguiu alcançar? Querido, o nosso maior limitador de mudar de fase hoje tem sido nós mesmos e o nosso medo. Nós temos deixado que o passado, a comparação, aquilo que muitas vezes todos falaram e julgaram sobre nós, tem um poder. Mas Hebreus 13 vai dizer, não temas, filho. O Senhor fala, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Deuteronômio 31 vai dizer, o Senhor é quem vai adiante de ti, é Ele que será contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te amortizes. Gênesis 28:15 vai dizer, eu estarei com vocês e protegerei em todos os lugares aonde você for. Ele fala, e farei com que você volte para esta terra, eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu te pergunto, se você olhar para trás hoje, você conseguiria imaginar tudo que nós estamos vivendo aqui? Quem conseguiria imaginar? Queridos, o ano está acabando. Eu até falei na oração hoje às 8 com a equipe, eu falei, se fosse pela nossa vontade, eu estaria dormindo hoje, porque eu estou a semana inteira sem dormir, viajando, mas querido, não é sobre nós. É sobre aquilo que Deus vai fazer. E eu lembro que quando nós começamos, nós vivemos o que dizia lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos para que eles pudessem pregar. Ele deu uma missão: preguem o reino de Deus, expulsem os demônios, curem os enfermos. E queridos, 2024, quando eu conversei com o Luiz, falei, cara, chegou o tempo do nosso primeiro culto. O Senhor falou, vocês vão como tá. Queridos, e ir como tá é difícil. Eu lembro que o Luiz, acho que não arrumava aquele ático fazia quantos anos, né, Luiz? Coitado. Tinha tanta coisa lá, caixa. E
arrumava assim, né? Deixa eu retratar aqui, senão ele vai me matar. Mas sabe aquele lugar que você deixa as coisas guardadas? E eu lembro que ele falou: pastor, eu já coloquei tudo num canto, eu já fechei com um pano. E eu olhei e falei: meu Deus, vai dar certo. Precisa de cadeira, leva minhas cadeiras. O Baixão chegou com a saveira, a gente pegou as cadeiras com o Mateuzinho, vamos pôr as cadeiras. Aí a gente falou: vai dar tudo certo. É o primeiro culto, eu contratei uma pessoa para ficar lá fora, um policial. Falei: fica aí, cuida dos carros para mim. E aí eu falei: vai dar tudo certo. Mas onde que vai pôr suco? Aí começou a lista. Para quem já veio nos voluntários sabe que na igreja tem uma lista: compras não urgentes, que é tudo que o Kevin e a Jess pega da minha casa e não devolve. E aí eles começaram a pegar as suqueiras, os copos, as mesas. E eu falei: meu Deus, eu lembro que naquele dia a gente não tinha tapete. E aí eu falei: meu Deus, alguém empresta um tapete. E aí eu falei pro Keivan: Keivan, a gente precisa de uma mesa. Essa mesa, inclusive, está na hora de uma nova. Mas a gente achou essa mesa na internet. Meio-dia, e o culto era de noite. Nunca mais aquele cara vendeu, acho que era a única mesa que ele tinha. Entrega na casa do Luigi, entrega, eu vou lá deixar o cartão pro Luigi para ele pagar, vai chegar a entrega. Querido, e nós fomos, como Jesus falou: vão, vocês têm uma missão, vocês têm algo para fazer. Essa é a instrução que eu tenho para vocês. E ele falou muito claro comigo: Kadai, comecem com aquilo que vocês têm. Não façam pelas suas forças. E queridos, quem me conhece sabe que eu sempre gostei de fazer tudo top. Mas aquele dia o Senhor falou: comecem com o que você tem. Queridos, eu lembro que no primeiro culto eu queria comprar o som, porque, você tem noção? Na minha casa a gente estava em oração com umas pessoas, dava 38 pessoas e já era difícil falar. E naquele primeiro culto nós tivemos 54 pessoas. E aí aquele culto começou e eu ficava: quem está comigo? Amém? As cadeiras grudadas, tal, soltando o som do Spotify. Aí os irmãos ultrapassavam o CD cantando. E eu ficava: irmãos, volta pro CD, escuta. Mas Deus falava comigo: Kadai, vocês vão ter que fazer com o que vocês têm. E nós recebemos a instrução, como Jesus falou com os discípulos: olha, não leva capa, não leva espada, não leva dinheiro. Aonde vocês chegarem vai ser suprido. Eu lembro que o pastor Gladson me falou: Thiago, a igreja precisa ser construída junto. Então eu sei que você está louco para comprar, mas você não vai comprar nada. Aguenta, espera. E eu lembro que nós fizemos o primeiro culto, e quando acabou o louvor, as pessoas falaram: cadê o envelope? Eu falei: não tem envelope, irmão, é só um culto. Não, eu trouxe meu dízimo. Aí o outro eu também trouxe, e eu falei: meu Deus do céu, Dai, agora não dá mais para desistir. Porque imagine começar a devolver o dízimo dos irmãos. E aquele primeiro culto entrou o valor que naquela semana nós pagamos o aluguel de 2 meses do salão de festa. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém? Acabou o culto, eu falei para Dai: você se vira, mas você vai ter que achar um lugar, porque não cabe mais gente aqui no primeiro culto. Foi um processo de matar o nosso eu, de renunciar às nossas vontades. Eu lembro que o Luigi e a Leila, eles organizaram, eles falaram, mas no final eles falaram assim: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei: olha, Deus proverá. Nós fomos com a palavra que Deus te entregue. Querido, a instrução era: vão com fé que eu farei. Jesus naquele momento deu as mesmas instruções para os discípulos: não levem dinheiro, não levem sandálias extras, procure uma pessoa digna em cada cidade para que vocês possam comer e beber o que elas te oferecerem. Sacudam o pó dos pés daqueles que não te receberem, porque, querido, no tempo de mudar de nível, vão ter pessoas que vão rir da tua cara, que não vão acreditar, mas olha, eu quero te dizer, se Deus te falou, Ele vai cumprir. Nós recebemos a instrução de dependência de Deus. Foi um tempo de levar o necessário, de ir como está. Sabe aquele negócio: vamos, depois a gente vê? Quero honrar o Kevin e a Jess, que durante todo esse tempo, eles quase moraram os finais de semana na minha casa. Foi mais de 1 ano, deixando tudo da vida deles lá, para servir essa igreja, para construir, para pagar o preço, para comprar tudo. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Quero honrar vocês, porque, queridos, mudar de nível é quando você entende que nós tínhamos 38 pessoas, mas nós tínhamos 2 que faziam tudo para que domingo as coisas funcionassem. E eu agradeço vocês por isso.
O Senhor está falando, olha, você vai ter que depender do que você vai comer, do que você vai beber. Em cada cidade, quem vai cuidar de vocês? E eu falava para Dai, nem na família, nem na tua família eu gosto de posar. Eu sou aquele hóspede que vai visitar a família e aluga um hotel. Por quê? Porque eu não gosto de ficar em casa que eu não conheço, não tenho intimidade. E eu falei, como que a gente vai ser cuidado pelas pessoas? Eu não consigo aceitar. E ela falava, amor, é a direção de Deus. E eu fui trabalhar, e liguei para Dai e falei, amor, a gente precisa de um novo espaço, se vira. E aí ela chamou a Risa e o Talso, e eles começaram a procurar. Porque, queridos, a gente não tinha CNPJ ainda, a gente não tinha nada, a gente tinha um sonho, uma visão. Mas naquele dia, a Risa e o Talso, elas conseguiram o contato do salão de festa. E nós começamos lá. Queridos, improvisado, hoje nós temos o Kids lá em cima. O Kids era num corredor de passagem. Sabe, o Senhor, Ele foi fazendo. A Risa e o Talso, eles nos apoiaram. A gente conseguiu alugar de boca, conversar sem contrato, sem nada. Eu falei, Keiva, transfere pela fé, que o cara que não quer nada pela fé também, então vamos. Mas, querido, um dia era no sábado, outro dia tinha que ser domingo de manhã, outro porque ele tinha festas no salão. Quantas pessoas passaram os sábados à noite comigo limpando aquele lugar cheio de doce e refri caído? Que vontade de fugir, né, Ivanir? Falo, meu Deus do céu. Mas Deus falou, ir para o próximo nível é você começar do zero e acreditar. Queridos, o salão de festa ele era maior, então não tinha microfone também no começo. Eu estou pagando até hoje as contas de tanto que eu gritei. Em breve eu vou fazer uma nova cirurgia da garganta para tirar essa rouquidão pela terceira vez. Porque era, você que quer aceitar Jesus, levanta a tua mão. Quem estava lá nessa época? Não tinha som, não tinha nada. Sabe, eu comprei o piano acústico porque ele saiu o som sozinho. E a gente adorava, a gente louvava. E queridos, logo que nós começamos com o hotel, as primeiras famílias se converteram, se renderam ao Senhor. Hoje nós estamos aqui com o pessoal servindo, aqui o Luiz, a Edlen, tantas famílias que se converteram naquele lugar. Mas vejam, o salão de festa foi alugado, porque a gente já tinha se acostumado, né, Ivanir? Tinha uma cozinha, estava cômodo, tinha negócio de bolinha, tinha um monte de coisa para as crianças, estava fácil. Aí ele falou, olha, eu fechei um contrato agora que não vai mais ser salão de festa, vocês vão precisar mudar. E eu falei, Senhor, mais um nível. E naquela época eu viajava todas as semanas, eu cuidava do sul todo, e eu liguei para minha esposa e falei, amor, a gente tem que mudar. E a Dai foi, e ela visitou o salão de festa, o hotel. E queridos, o hotel, ele foi um período muito desafiador para a gente. Porque o hotel não tinha como guardar as coisas lá. Só que só podia fazer o culto de manhã. E aí, você tem noção do que é eu chegar para uma galera que está 4 meses comigo, vivendo um sonho, e falar para eles, ó, pessoal, o caldo engrossou. A gente vai para o próximo nível agora. Agora, para a gente ter nossos cultos, nós precisaríamos de 4 carros. Todo domingo de manhã, 7 horas aqui na minha casa. Quem lembra disso? Por quê, pastor? Porque a gente vai ter que lotar o carro com todo o equipamento, som, placa, panela, garrafa. E a gente vai ter que montar aquele hotel, da entrada até o salão. E depois a gente vai ter que desmontar e trazer embora. A gente nunca imaginou que ia ser tão difícil carregar sub, carregar caixa, carregar bateria, né, Vitinho? Era difícil. Mas o Senhor falou, olha, à medida que vocês se posicionarem, eu vou aprovar. Queridos, o próximo nível, ele gera custo. Mas, querido, quando Deus viu o coração aprovado dessa igreja, os irmãos fiéis permanecendo, eu lembro que cada coisa foi fechando naquele hotel. E eles ligavam, pastor, tem mais uma sala, pastor, tem mais uma sala. Aí nós não precisávamos mais trazer as coisas embora, a gente não precisava mais deixar as crianças no corredor, nós não precisávamos mais fazer um monte de coisa. Tinha lugar para dar e eu nós atendermos lá no hotel. Aí eu falei para eles, tinha ar-condicionado, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, mas as cadeiras almofadadas. E eu falei, Deus, agora, meu Deus, a gente pode ficar aqui 1 ano. Mas aí chegou mais um tempo, que Deus começou a falar, vocês precisam mudar de nível. E queridos, mudar de nível
Dói, porque a Jessie, a gente foi cotar as cadeiras. E para ter as mesmas cadeiras que nós tínhamos no hotel, daria uns 48 mil, né, Jessie? Aí eu falei, Deus, a gente vai mudar de nível e vai descer o degrau das cadeiras. A gente vai mudar de nível e não vai ter ar-condicionado. A gente vai mudar de nível e eu falei, Deus. E a palavra do Senhor foi com uma pessoa que chegou lá na Inglaterra, na nossa casa, e falou, é hora de pôr o pé na água. E eu lembro que nós chegamos nesse prédio. Quem veio aqui no primeiro culto, ele era aqui nesse meio, não tinha a parte da frente nem a parte de trás. E eles me ligaram e falaram, pastor, a gente conseguiu pôr só 100 cadeiras. Eu falei, não, a gente vai ter que pôr 150. Não, não cabe. Eu falei, vai caber. E a gente foi apertando. E aí, queridos, naquele dia não deu para ter nem banda, não deu para ter nada, porque era só o tapete e o resto era cadeira. Mas eu falei pro pessoal, eu falei, gente, o acústico é ruim, porque lá era acústico, gostoso de ouvir o som. Eu falei, Deus, Ele quer fazer. Aí nós fomos comprar as cadeiras, eu fui com o pessoal, né? Vocês compraram as camisetas das mulheres pra gente fazer as cadeiras, e eu fui com o Bastião, e a gente veio de Piraquara chorando, porque a gente teve que comprar as cadeiras, e viver tudo, lavar tudo, e Deus falou, eu tenho uma ação nova, eu tenho um novo nível. E eu lembro que naquele primeiro culto nós oramos por essa parede, quem lembra? E nós falamos, essa parede vai cair. Ela vai cair, querido, e nós oramos, e em 3 semanas nós começamos a construção. Eu não tenho tempo agora, mas nós recebemos doação de toda a estrutura metálica, nós recebemos desconto nas telhas, nós recebemos a doação dos meninos de todas as calhas. Querido, tudo que Deus foi fazendo. Mas foi um tempo que o Bastião teve que dizer sim para construir de volta. Quando eu falava para as pessoas, a gente vai construir de volta, eu falava assim, eu estou fora. E eu falava, gente, próximo nível, vamos ter que avançar. E mais uma vez eu chamei a minha equipe e falei, queridos, agora é hora de nós avançarmos. Mas nós não éramos mais 38 voluntários, nós já éramos 87 voluntários, amém? Nós ficamos aqui, querido, durante quase 1 mês e meio, todas as noites, construindo, fazendo, pintando. E quando nós vimos, chegou uma nova fase que era bem feia, não era assim? Era tudo bruto, lembra, Mica? Tudo feio. E a gente incomodado com aquilo, mas não tinha mais como fazer, não tinha dinheiro. E aí o Senhor falou, olha, sou eu quem envio, sou eu que pago a conta. E nós sofremos com isso uns 2 meses e meio. Até o dia que eu subi aqui, Deus falou, olha, vocês precisam fazer um desafio. E naquele momento, querido, eu falei, a gente precisa ir para o próximo nível, para uma nova estação, a gente precisa organizar as crianças, o escritório. Quem está comigo aqui? Todo mundo, eu estou com você. E aí a gente começou. Uns deram o aquário, outros deram os microfones, o vidro, o teto, as placas acústicas. Querido, Deus começou a fazer, sabe, a iluminação. E nós vimos que, querido, em pouco tempo, nós vivemos algo novo. Só que para nós foi um processo, para as pessoas falaram, nossa, a igreja já está pronta. Querido, foram 8 meses no hotel e foram quase 5 meses aqui, construindo e fazendo. Hoje nós estamos nesse prédio, querido, eu sei que ainda muitas vezes fica pequeno, apertado, mas é o início daquilo que Deus quer fazer. Eu creio que logo o Senhor vai construir um novo tempo, mas para isso, você vai precisar entender que a mudança de nível, ela precisa começar dentro de você. Abraão, para que ele pudesse viver, a pastora pregou sobre isso esses dias atrás, ele precisou renunciar a lugares, pessoas, e nós não será diferente. Moisés, ele precisou abrir mão daquilo que era cômodo, daquilo que era tranquilo, e neste capítulo 10 de Mateus, ele fala para os apóstolos, acabou a vida boa, acabou ter eu o tempo todo para resolver, agora vocês precisarão ir. E queridos, durante todo esse ano nós nos tornamos pescadores de homens. Quantas curas nós vimos neste lugar? Você pode declarar um aleluia aí? Pessoas curadas de câncer, que não podiam engravidar, sabe? Pessoas com problemas crônicos na coluna. Querido, nós vimos tantos milagres acontecendo. Mas eu quero dizer para você, eu vou falar a minha renúncia e você pensa na tua para finalizar. 2025... ele começou com uma das maiores renúncias da minha vida.
Desde jovem, eu sempre sonhei em me tornar diretor do banco. Eu sou bancário, para quem não sabe. E há uns 4 anos atrás, a minha esposa, nós temos de Deus que ela tocaria os nossos negócios e ela sairia do CLT para poder servir a igreja, ter flexibilidade no horário. E eu lembro que agosto de 2024, eu recebi um convite para uma promoção. E a Dai estava indo para o retiro pro setembro. Foi em setembro, a Dai estava indo pro retiro com as mulheres do Abapai. E eu liguei para ela na estrada e falei: amor, eu acabei de receber um convite para uma promoção. Eu trabalhei a vida inteira para isso. Mas se eu for, não é mais Curitiba. Se eu for, são 8 horas. Não dá para ir e vir todo dia. Só que já tinha acontecido 3 outros convites que eu disse não. E eu falei para Dai: só que você sabe que agora vai ser a 4ª vez. E pode ser que o meu não, eu não tenha mais meu trabalho. Porque chega uma hora que os caras cansam. Quer, e você não vai. E ela falou: amor, tô contigo. Se precisar sair, saímos. E querido, eu tive que abrir mão de um sonho que eu tenho desde criança. Minha mãe sabe que desde que eu era criança eu brincava de escritório. Alguns jogam bola, outros brincam de... E eu brincava de escritório. Eu falava assim: não, meu escritório, eu vou comandar, eu vou fazer. E eu falei para ela: eu vou ter que abrir mão. E eu abri mão. Disse não. Só, querido, quando chegou dezembro, nós já estávamos aqui. E eu falei pro meu gestor, eu falei: olha, eu sei que eu estou num lugar que todo mundo quer estar, mas eu não consigo mais tocar o sul todo e a igreja. E eu falei para Dai na hora, ele olhou para mim e falou assim: você vai abrir mão do teu sonho por causa das pessoas? Eu falei para ele: chefe, até aqui eu consegui conciliar. Mas agora eu ficar a semana toda fora e chegar só na sexta, no sábado, não dá mais. As pessoas precisam conversar comigo, elas precisam ser cuidadas. E eu falei para ele: olha, eu estou disposto a abrir mão do meu cargo e voltar para uma agência. E, queridos, em março de 2025, eu voltei para a agência. Sabe, eu voltei a ter que atender o cliente. Eu voltei a ter que bater meta. Só que eu voltei por quê? Porque na agência eu posso entrar às 8 e sair às 6. No meu antigo cargo eu tinha que entrar às 7, tinha que sair 8, 9, tinha que ficar até meia-noite muitas vezes. E eu entendi que para que nós pudéssemos como igreja entrar numa nova estação, eu teria que abrir mão. Só que ele falou: você tem noção de quanto vai diminuir o teu salário? Você tem noção? E eu falei para minha esposa: você tem noção? Só que, queridos, nós entendemos que aquele que nos enviou, Ele vai fazer tudo se concretizar. E eu lembro que naquele momento, Isaías 41:10, ele gritou no meu coração. E ele falou: Tiago, não temas, porque eu estou contigo. Ele olhou e falou: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele falou: eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, nada vai faltar. E, queridos, eu finalizo o ano agora lá. Foi um ano muito desafiador, um ano muito difícil, um ano que eu precisei mudar de nível. Só que eu precisei descer. E eu vou dizer para você que descer é muito mais difícil que subir. Ô chefe, não sou mais o chefe de tudo. É descer. Mas eu entendi que para que nós possamos construir algo grande e poderoso, nós precisaremos derrubar as paredes que nos limitam. O dinheiro é bom, o cargo é bom, tudo é bom, mas, querido, quando você começa a avançar e aquilo começa a te aprisionar, não é de Deus. E eu falei para minha esposa: a gente vai ter que sair um pouco menos, a gente vai ter que viajar um pouco menos, a gente vai ter que fazer várias coisas um pouco menos. Mas ela falou: amor,
O mesmo Deus que fez tudo que Ele fez por nós até aqui, Ele não vai deixar faltar nada. 2026, a palavra de Deus para nós não vá mais como está. Agora, como nós lemos em Lucas 22, Ele vai dizer: agora porém, tenha planejamento. Queridos, Áudios Novos 2026, nós vamos conseguir avançar, nós temos pessoas para se estruturar, nós temos agora como ir e pregar, mas com ainda mais excelência. O Senhor está falando: olha, peguem o dinheiro, a bolsa, a espada, se você não tem, compre uma, porque, querido, a espada, ela vai ter que estar afiada nas suas mãos, não para você matar ninguém, mas porque virão batalhas, virão guerras, mas nós venceremos elas em nome de Jesus. Sabe, o Senhor está falando: eu vou cumprir aquilo que eu prometi. 2025 foi excelente, foi bom, mas, querido, chegou o tempo de nós quebrarmos, nós separarmos os meninos daqueles que são maiores, são homens e mulheres que vão viver o sobrenatural de Deus. Chega de você ser fraco, chega de você ser dodói, chega de você se lamentar por tudo. O Senhor está falando: romper é algo que vem com violência, é algo que vem com força. Deus, Ele quer fazer você explodir. No grego, uma das traduções, chespó, ele quer dizer explodir, romper com emoção. Sabe, não vai ter todo o caminho, mas você vai romper com emoção. A Bíblia, ela vai dizer: olha, você vai experimentar coisas ainda maiores, mas é necessário abandonar o pecado, é necessário quebrar os grilhões, é necessário superar os obstáculos que têm te travado. E para finalizar, será necessário ter fé na transformação que Deus quer fazer. Miqueias 2:13 vai dizer: seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para a sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os conduzirá. 2025 foi um ano desafiador, teve adversidade, teve obstáculo. Mas 2026 vai ser um ano que você e eu, nós precisaremos permanecer firmes e continuar, perseverar, acreditar. Será um tempo que nós vamos viver ainda mais pela fé, querido, porque, queridos, quando nós chegamos aqui, nós nem podíamos pagar esse lugar, quem dirá construir, mas nós estamos finalizando 2025 com praticamente todas as coisas pagas. Nós compramos mais ventiladores, até todos os ares chegarem neste lugar. E eu falei: por quê, Ivan? Deixa parcelar em 21. Ele falou: então parcela. Por quê? Porque quando nós começamos aqui era 21, era 18, era 24, era 36. Mas, querido, Deus falou: vão que eu vou contigo. Vai se cumprir, vai acontecer. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, exige tempo para todas as coisas. E eu não sei o que você está passando, mas eu quero finalizar dizendo, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Chegou o nosso tempo. Pastor, mas está difícil, eu não sei o que o Senhor quer fazer. A Bíblia está dizendo todas as coisas. Pastor, está doendo, eu estou sofrendo, eu estou com uma doença, eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, eu estou endividado. Todas as coisas, querido. Ai, mas o meu GC, ele não fluiu. Todas as coisas, tudo que você está vivendo, Ele está te forjando para o novo tempo, para a nova estação, para onde Ele quer te levar, para onde Ele quer ver você crescer e prosperar em 2026. Chegou o nosso tempo, Áudios Novos. Chegou o nosso tempo de ver as promessas começarem a se cumprir neste lugar. Pastor, mas muitos não chegaram aqui, muitos não conseguiram, mas você conseguiu, você está aqui, você perseverou, você continuou. 1000 caíram do lado, 10.000 do outro lado, e você não foi atingido, porque o Senhor estava contigo. Ainda que você passou pelo vale da sombra da morte, você falou: eu não vou conseguir continuar, mas Ele olhou e falou: você consegue, você pode.